Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que alegria poder dividir esse momento com você, com a sua família, que curte o programa, que gosta do programa, que participa, interage. O Vejam Só, ele tem exatamente esse objetivo, levar até você uma reflexão e que a partir dessa reflexão você se aprofunde nas temáticas que nós abordamos aqui, tá bom? É muito bom poder ter esse espaço aqui e poder dividi-lo com você. Falando em dividir espaço, já vou deixar aqui para você também meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá para a gente poder conversar, interagir, é mais um espaço, né? Uma plataforma para a gente poder falar um pouquinho e pensar um pouquinho sobre teologia também, tá bom? Estou esperando a sua mensagem por lá. Deixa eu apresentar os meus convidados para a gente poder ganhar tempo e na sequência já entrar na nossa conversa de hoje. Hoje um tema onde nós vamos fazer mais uma reflexão, né? Não chega ou pelo menos imagino, né, que não vai ser um debate daqueles mais clássicos que a gente tem aqui, mas um assunto super importante para a gente poder pensar e refletir um pouquinho, tá bom? Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Daniel Godoy, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite, seja bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui no programa. Amém, graça e paz, Zeca, graça e paz, pastor Isaac, toda a produção da HIT, né? Pela primeira vez estou participando aqui do debate, né? Muitas vezes assisti o debate em casa, pelo YouTube, e hoje eu estou aqui, né? Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer, né? Aquele que começou a boa obra, Amém, é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, que toda a honra e toda a glória venha a ser dada a Deus. Amém. Amém. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Uma alegria recebê-lo aqui. Fique à vontade. Espero que curta aqui a nossa conversa. Vai ser um privilégio poder aprender um pouquinho com o irmão também. Amém. Tá bom? Antes da gente entrar na pergunta-tema, vou pedir só as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Nós estamos localizados na cidade de Vargem Grande Paulista, né? Para quem não conhece, é a última cidade considerada grande capital de São Paulo. Passou Vargem Grande, aí vem Biúna, São Roque, já é interior de São Paulo, né? Nós estamos pastoreando a Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, no setor de Vargem Grande Paulista. Estamos ali há 1 ano e meio, trabalhando com discipulado, trabalhando com escola bíblica, o curso de ensino, né? E principalmente praticado Marcos 16:15, né? Que diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Nossos cultos são toda sexta-feira, é a sexta da palavra, né? Nós temos ali o culto de ensino. Aos domingos, às 16 horas, escola bíblica dominical. Até 5h30 a gente dá uma paradinha para um coffee break rapidinho. E em seguida, às 18 horas, culto da família. Temos crescido na graça e no conhecimento ali. Amém. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Inclusive, enquanto o pastor Daniel falava, os contatos que ele disponibilizou já apareceram aí para você, tá bom? Então, se você quiser outras informações da igreja, do ministério do nosso irmão, é por lá que você pode fazê-lo. Se passou rápido, você não anotou, Zeca, perdi. Não perdeu. Nós vamos deixar tudo salvo no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Só você chegar por lá, tá bom? E nós temos também o privilégio de receber aqui nessa noite, ele que é um amigo do programa, um parceiro aqui do Vejam Só, o pastor Isaac Araújo Pereira, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção. Pastor Isaac, graça e paz, uma ótima noite, bom revê-lo, reencontrá-lo. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Graça e paz a todos que acompanham aí a HIT, o programa Vejam Só. Prazer revê-lo, amigo. Prazer conhecer o pastor Daniel. Tenho certeza que as reflexões que nós faremos aqui serão de grande valia e edificação para o povo de Deus. Sem dúvida. Bom, esse é o nosso objetivo, também, que o povo seja edificado com as nossas reflexões, conversas e, mais do que isso, né, que essas, inclusive, provocações possam despertar você a um aprofundamento dos temas que nós abordamos aqui. Mas, bom, antes do problema de desatar o nó, né, diz o poeta, vamos falar de coisa boa. Tá certo. Passa as informações da igreja para quem nos assiste, pastor, por favor. Nós estamos ali na zona norte de São Paulo, na Parada Inglesa, entre as estações Parada Inglesa e Tucuruvi do metrô, na Avenida General Ataliba Leonel, 3780. Se você estiver por ali e quiser nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Nós temos cultos às quartas-feiras, o culto de oração, às 19h30. Nós temos atividade para as crianças aos sábados pela manhã, às 10 horas. Nós temos o nosso culto de jovens, né? Às 18h30 aos sábados, todos os sábados. E os nossos cultos regulares aos domingos pela manhã, às 9h30 e à noite, às 18 horas. Você será muito bem-vindo se você quiser nos fazer uma visita. Amém, boa. Então, as informações, inclusive também os contatos, né, disponibilizados já apareceram aí para você.
E nós vamos deixar tudo salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só você chegar por lá, tá certo? Vamos colocar na tela aí, por favor, a pergunta tema do programa de hoje. O que a gente quer saber é por que tantos jovens atualmente aceitam qualquer evento de doutrina, ou qualquer doutrina, né? Às vezes, principalmente hoje pela internet, né? Aqueles pregadores mais midiáticos acabam arrastando multidões e às vezes sem um ensino profundo, uma reflexão mais profunda da palavra de Deus, mas muitos acompanham e seguem, e o que a gente quer refletir, pensar sobre é isso, né? Por que nossa juventude acaba sendo tão impactada por qualquer tipo de evento, de doutrina que aparece? Bom, e nós vamos então começar essa reflexão com os nossos convidados, dando a sua observação, aí no nível de introdução, né? De como eles pretendem responder a nossa pergunta, e depois nós vamos aprofundando essa temática, inclusive com a sua participação também, tá bom? Então, para a gente fazer as honras aqui da casa, o pastor Daniel, que nos visita pela primeira vez, começa. O pastor Isaac também vai dar a reflexão dele, a resposta, né? De maneira introdutória, indicando o caminho que eles vão seguir. Então, vamos lá, Daniel. Qual a leitura que o irmão faz, né, sobre essa pergunta que nós colocamos, né? Por que a nossa juventude ela é tão abalada por qualquer tipo de nova ou qualquer vento de doutrina, né? Como diz a nossa pergunta. Bom, Zeca, eu vejo que o tema ele é muito abrangente. Sim. Existem muitas vertentes que a gente pode estar traçando aqui. A gente sabe que o tempo é corrido, mas a gente vai estar tendo esses poucos minutos trazer aquilo que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Eu vou estar lendo aqui: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu posso dizer por mim, eu estou há 11 anos nos caminhos do Senhor, né? Eu aceitei a Jesus no ano de 2014, eu não tenho como esquecer, porque foi naquele ano que o Brasil tomou 7-1, né? Uhum. Não tem como a gente esquecer da data, né? Foi ali que você se converteu, né? No 7-1 não existe ateu, né? Tá exatamente. Certo. Eu vim do ateísmo, vim de uma banda de rock, era guitarrista de rock, né? Eu entendi aquilo que Paulo falou, pastor Isaac, em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E o que eu vejo hoje, a gente não pode generalizar, eu acho que a generalização é sempre um problema, né? Existem as suas exceções, mas eu vejo que muitos pastores não conseguem discipular pessoas para sair das doutrinas básicas da fé, né? É claro que as doutrinas básicas da fé, as basilares, elas são muito importantes, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai escrever as suas cartas, ele vai falar a respeito que quando nós começamos na fé, começamos com um tipo de alimento, mas ele vai dizer, eu já não sou mais agora um menino, eu cresci, então a gente vai comendo outros tipos de alimento, tudo baseado na palavra do Senhor. Eu escrevi algo aqui que eu não sou tão bom de memória, que não o pastor Isaac, mas fala o seguinte aqui, ó: a verdade é que nós não temos praticado um discipulado mais radical e contundente. Porque o que a gente vê hoje é muitas almas aceitando Jesus, né? Muitos eventos, muitos pregadores, mas essas pessoas têm permanecido no caminho do Senhor? Nós temos que entrar com um discipulado mais radical, com um discipulado mais contundente, baseado na palavra do Senhor, e nós não temos visto isso, né? Então, eu acho que muitas pessoas têm sido levadas para qualquer vento de doutrina, para outras religiões. Nós vemos pessoas saindo de outras religiões, como o budismo, o espiritismo, entre outras religiões, vindo para o cristianismo, mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas também saindo do cristianismo, porque não estão baseadas na palavra do Senhor, justamente por essa falta de discipulado, um discipulado mais contundente, um discipulado mais radical, né? Tem um livro que eu gosto muito de ler, que é O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, um livro excelente que fala ali a respeito do discipulado, porque quando pessoas aceitam a Cristo, se convertem verdadeiramente e são discipuladas, dificilmente, se elas estiverem embasadas na palavra do Senhor, serão levados por qualquer vento de doutrina. Então, eu quero deixar aqui nessa introdução que precisamos de um discipulado mais contundente, um discipulado mais radical. Marquei que até para a gente também tentar aprofundar um pouco mais isso, né, a questão do discipulado, para a gente poder falar. E só para trazer também um dado estatístico, né, que eu acho que é importante, até para a gente basear algumas falas assim. Tudo bem que eu também concordo que pode ser um número controverso. Quando a gente fala do censo do IBGE, é sempre difícil, né? Você falar, esse é o número real, verdadeiro e tudo mais, mas é um dado estatístico que eu acho que pode trazer jogar luz sobre algumas coisas. E no último censo,
que mostrou também um crescimento do povo evangélico, né? No Brasil, isso tem que ser ressaltado. As religiões de matriz africana, principalmente, tiveram um crescimento, se eu não estou enganado, que se fizessem proporcionalmente até maior do que os evangélicos. A leitura que alguns especialistas fizeram foram duas, né? Primeiro, de um crescimento mesmo, que é isso que o pastor Daniel acabou de falar, muita gente chegando nessas religiões, né? Saindo de uma, indo para outra, né? Migrando. E uma segunda observação é que muita gente tinha vergonha de falar e hoje já não tem mais vergonha. Então, assume isso, né? Então, é um crescimento que não necessariamente pode ser numérico, mas a pessoa já fazia, já frequentava, ela só não tinha coragem de dizer. E hoje, com uma liberdade muito maior, papai, ela tem mais coragem de assumir isso daí, mas é um dado estatístico interessante. Então, o crescimento das religiões de matriz africana, e se eu não estou enganado, principalmente a Umbanda, que é uma religião, apesar de matriz africana, muito mais ligada aos ricos e brancos, tá? É bom esse parênteses também. Vamos lá, Isaac, quero te ouvir. Bom, Zeca, eu acho que existem 3 motivos porque alguém, seja jovem ou não, siga o vento de doutrina que o texto que o pastor mencionou. É a própria razão que o texto dá, o texto de Efésios 4, é a falta de líderes. Porque ele vai falar no versículo 11, né, acerca da instituição dos líderes, que Jesus capacitou para a edificação, o aperfeiçoamento, né, dos santos para o desempenho do seu serviço, no versículo 12. Então, o primeiro motivo aparente já no texto é que nós podemos averiguar essa falta de liderança. E, claro, é uma liderança com doutrina, uma liderança fiel, como o pastor Daniel disse, fiel à palavra. Então, isso acontece por falta dessa liderança, por falta de um pastor que prega a palavra, um pastor que doutrina a sua igreja, o seu rebanho, as pessoas dão atenção a qualquer vento de doutrina. Eu creio que existe um outro motivo, mas 2 outros motivos. O segundo motivo, porque as pessoas seguem outros mestres, ventos de doutrina, porque essas pessoas nunca foram crentes. O Espírito Santo habita no crente e o faz entender a mente do Senhor. E ele transforma o crente ao caráter, à luz do caráter de Cristo. Então, a pessoa que segue, claro, ela já está vazia por si só. Isso eu remeto à parábola do semeador, né? Aquelas pessoas que recebem a semente, recebem a palavra com alegria, até esboçam ali alguma reação, alguma espécie de fruto dentro da igreja ou no meio do povo de Deus, mas eles não têm raiz, eles são sufocados pelas riquezas, vem o inimigo e tira. Então, essas pessoas nunca foram crentes, conforme a ilustração da parábola nos mostra. Então, é até perigoso, Zeca, eu sei que tem o seu valor, o seu lugar, né, as estatísticas, mas dizer que comemorar com certa efusividade de que os evangélicos cresceram, nós devemos olhar para isso com cautela, porque o caminho ele continua sendo estreito, a porta continua sendo estreita, e poucos são os escolhidos, né? Não, muitos são chamados, né? Então, existem muitas pessoas, existem muitos evangélicos, eu geralmente digo assim, existem muitos evangélicos, porém poucos crentes. Então, existem igrejas abarrotadas, nós não podemos olhar com os olhos do pragmatismo e dizer que essas igrejas abarrotadas de pessoas são todos crentes, né? Nós devemos ver por quê. Como é que nós conhecemos os crentes? Através dos seus frutos, através do fruto, especialmente o fruto da perseverança, de estar ali ano após ano, frutificando, servindo a igreja, exercendo dons, se autonegando, carregando a cruz de Jesus. Tudo isso vai mostrar, realmente essa pessoa é um crente. Então, o segundo motivo pelo qual, seja jovem ou qualquer outra pessoa, o jovem é mais suscetível a isso, né? Por isso o tema do programa. O jovem é mais suscetível a não estar tão firmado assim. Então, é porque essas pessoas nunca foram crentes, na verdade. Estavam ali na igreja, o jovem estava ali, curtindo lá a programação da igreja, os amigos e tudo mais, mas vem uma doutrina estranha, vem um falso mestre e arrebata essa pessoa porque ela nunca foi crente. E o terceiro motivo, Zeca, que eu vejo, é um motivo deliberado, porque lá em 2 Timóteo 4, 3, diz que nos últimos tempos as pessoas fariam mestres segundo as suas próprias cobiças. Então,
quando o jovem, não crente, obviamente, vê uma mensagem que lhe agrada, ele corre atrás. Deliberadamente ele corre atrás. Essas mensagens que afagam o ego, essas mensagens de coach, teologia coach, tudo isso daí vai colocar o homem no protagonismo do discurso teológico e Deus ali como um mero serviçal. Isso agrada, afaga o ego das pessoas e é isso que as multidões vão atrás. Então o jovem é levado por isso. Por quê? Porque ele quer isso. Então o que o texto diz lá em 2 Timóteo é: farão mestre segundo as suas próprias cobiças. Então, esses três motivos, eu vejo aparentemente, que levam o jovem a seguir qualquer vento de doutrina. A falta de uma liderança firme, doutrinária, com um bom ensino doutrinário, o fato de essas pessoas nunca serem crentes, estarem ali, mas nunca terem conhecido verdadeiramente o Salvador, esses jovens. E o terceiro é porque eles deliberadamente querem seguir falsas doutrinas. Boa. Depois nós vamos conseguir expandir um pouquinho mais cada uma dessas perspectivas, mas deixa eu já aproveitar, antes de continuar aqui a nossa conversa, e abrir a nossa enquete lá no Instagram, para você poder participar também. @programa Vejam Só, tá? Acesse o nosso perfil e, além de toda a comunicação que o programa, você encontra as nossas enquetes. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção deixou lá para a gente hoje. Vamos lá. O que falta para os jovens de hoje, que seria o motivo, né, para eles serem então arrebatados por esses ventos doutrinários? Primeiro motivo, conhecimento da palavra, ou seja, falta ao jovem o conhecimento da palavra de Deus. Segunda opção, um discipulado real. Tá vendo que foi um dos aspectos levantados aqui pelo pastor Daniel. Então, ter um discipulado, isso obviamente vai fazer com que o jovem abrace outros pensamentos. E a terceira opção, referências firmes, que é aquela figura do líder que o pastor Isaac mencionou aqui também. Sem essa referência, né, doutrinária, de liderança, isso também acaba fazendo com que o jovem busque ou coloque outras referências no lugar. Então vai lá, vote, participe, fale, opine. Depois de votar, você consegue justificar também. Vamos lá, quero ouvir a sua opinião sobre o assunto, tá bom? Estamos esperando aí a sua participação. Pastor Daniel, eu quero te ouvir um pouquinho mais sobre essa questão do discipulado. E aí eu quero que o irmão comente em duas perspectivas quando a gente fala do tema. Tá. Pelo que eu entendi na sua fala inicial, você foi bem crítico, assim, no sentido de que as próprias comunidades não oferecem esse tipo de trabalho, tá? Mas eu queria que o irmão, além disso, pudesse olhar também para o outro lado. Até que ponto o irmão acha que essa juventude está disposta a esse discipulado radical aí, né? Ou a próprio, pegando o livro do Jonas, né? A esse custo do discipulado, pagar esse custo também, porque o custo é para quem discipula. Sim. E para o discípulo também, né? Por favor. Jesus Cristo, ele disse: quem quiser seguir ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fiz algumas anotações aqui, e o que nós vemos nos dias de hoje é o excesso de informação com pouca profundidade, né? Hoje existem pastores que ensinam a palavra, né? Seja no meio reformado, no meio pentecostal. Eu sou do meio pentecostal, mas sou uma pessoa totalmente devota à palavra do Senhor, né? Eu entendo que a palavra é a maior profecia, né? Creio nos dons espirituais, mas acredito que a palavra, ela é a maior profecia. E nós vemos pessoas cheias de informação. Nós vivemos hoje na pós-modernidade, né? Eu acho que um dos aspectos também que tem levado pessoas ao afastamento, né? Ao vento de qualquer doutrina, porque o pastor dela está ali ensinando a palavra, se dedicando, às vezes, horas de estudo, horas de oração, horas de consagração, e a pessoa vai ver um pregador no TikTok, um vídeo de 1 minuto, e às vezes aquele vídeo é tão atrativo que tira o foco da pessoa. E a pessoa tem se afastado, se deixado levar, como a gente fala, os algoritmos, né? Seja nas redes sociais, enfim. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é o excesso de informação. Somos bombardeados todos os dias com muitas informações, né? Ainda mais aqui em São Paulo, numa correria louca. Então, eu acho que, assim, precisamos ter os nossos pés firmados na palavra. O salmista, no capítulo 119, versículo 105, ele vai dizer, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Zeca falou também, né, como que esses jovens estão dispostos, né, a poder sentar para aprender. Bom,
O Zeca falou a respeito de algumas religiões que realmente pessoas têm saído do cristianismo e ido para outras religiões, assim como existem pessoas que saem de outras religiões e vêm para o cristianismo, né? Nós vemos que os cristãos nos dias de hoje, principalmente os jovens, né? Nós temos que trabalhar com um discipulado mais específico. Quando eu falei a respeito das doutrinas basilares da fé, quem é Jesus, o que é o pecado, a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, hamartiologia, essas doutrinas basilares, a qual todos nós, quando nos convertemos a Cristo, temos que conhecer, né? Jesus ali é plenamente homem, plenamente Deus. A gente não vai usar terminologias difíceis com novos convertidos, mas nós vemos que muitas igrejas têm se preocupado justamente com essa massa, com essa multidão. O pastor Isaac falou muito bem aqui, né, que número não quer dizer nada. Jesus nunca precisou de número para trabalhar, né? O mesmo Jesus que pregava para uma multidão de 10 mil pessoas é um Jesus que pregou em João capítulo 4 para uma mulher samaritana, né, em um poço. Sozinho. Então, Jesus ele não precisa de multidão, ele é Deus, ele faz o que ele quer. E nós vemos que quando o apóstolo Paulo ele vai escrever, já caminhando para o final da minha fala, as suas cartas, ele vai doutrinar, porque a igreja ela passou ali pelo período dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois veio Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Né, alguns até falou que, além de Atos dos Apóstolos, pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, que é o livro onde o Espírito Santo ele vem de uma forma plena, né, para que se cumprisse Joel, capítulo 2, versículo 26 ao 28. E aí nós vamos ver algo interessante. Aqueles discípulos que estavam com Jesus, que andavam com Jesus, que tiveram os ensinamentos de Jesus, eles vão agora instituir diáconos, porque a igreja cresceu de uma forma espontânea, né? De um dia para o outro, de 11 pessoas, foi para 3 mil, para 5 mil, e Pedro pregava cheio da autoridade do Espírito Santo. Eles se dedicaram ao quê? À oração e à palavra. Então, a gente já vê, dado o início da igreja primitiva, essa importância de nós estarmos baseados na palavra. Então, eu quero deixar um recado para você. Talvez um jovem está assistindo esse programa, talvez alguém que está aí pensando, né? Mas eu fico, não fico, quem é Jesus? E nós temos que ter um discipulado, temos que ter um ensinamento, uma doutrina firmada na palavra do Senhor, né? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, né? Eu sei que isso aqui não é um debate, é mais um bate-papo, mas vai dizer ali que muitos se afastariam, muitos se apostatariam da fé, né? E nós vamos ver que, infelizmente, hoje existe uma pesquisa que fala que até o ano de 2050, se não me falha a memória, os muçulmanos, os islâmicos vão ser a maior religião do planeta. E nós vemos eles se dedicando, né? Nós olhamos para as ruas, né? Eu gosto muito da área da apologética, né? E a gente vê os testemunhos de Jeová, eles se dedicam horas nos estudos. Eles saem ali para evangelizar. Os mormons, eles se dedicam horas para os estudos. E a gente vê que o brasileiro, ele lê cerca de 1 a 2 livros por ano, enquanto os europeus leem 14 livros por ano. Então, é só uma média para nós entendermos que, se nós não tivermos esse discipulado infiltrado dentro das nossas igrejas, um discipulado firme, um discipulado radical, as pessoas vão entrar na igreja, você vai ver o pregador dizendo que eu ganhei 20 almas para Jesus. Mas desses 20 que aceitaram a Cristo, quantos permaneceram na igreja? Sim. É até interessante, o pastor Isaac, vou aproveitar essa perspectiva que o pastor Daniel levantou aqui, porque eu acho que a gente tem um contraponto bem interessante na nossa sociedade hoje, até, de certo modo, um questionamento filosófico, assim, intrigante, porque nós somos de uma sociedade que tem muita informação, acesso a muita coisa, mas que, ao mesmo tempo, ela vai emburrecendo cada vez mais pela superficialidade disso, né, desse conhecimento. Um vídeo de 1 minuto não dá para trazer o mesmo conhecimento e informação de que ler um livro de 1000 páginas, né? Não tem como. Mas aí entra a pergunta. Quando a gente fala do discipulado, quando a gente fala da fé cristã de maneira geral, é uma fé que carece muito da transformação intelectual também. Da leitura da palavra. Eu não vou nem entrar na leitura dos livros de teologia, mas da leitura da Bíblia. O crente precisa ler a Bíblia. Mas cada vez menos o nosso povo ele é próximo da leitura. Como é que vai ter profundidade mesmo se você não tem leitura? E aí o irmão já emenda, porque daí eu acho que isso vai justificar o fato de cada vez mais as nossas igrejas terem 1 hora de louvor e 10 minutos de palavra. Fazerem cultos dedicados só a cantar e não pregar nada. E eu acho que são só diagnósticos, né? Por favor. Você foi num ponto crucial aí, Zeca, porque
A pós-modernidade entrou dentro da igreja, né? E modificou a liturgia. E um exemplo que você deu clássico, e já não é tão recente assim, né? Nós já ouvimos há 20, 30 anos atrás o famoso louvorzão para atrair jovens, né? O que é um erro crasso, porque o que atrai alguém a Cristo é a pregação, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E a pregação não é dada nas músicas, apesar das músicas poderem ter letras evangelísticas, edificantes, elas não são o instrumento que Deus escolheu para a liturgia, para ser ali a importância, né, o ponto alto do culto. Então, começa na questão prática, começa aí. As igrejas, o que os líderes fracos, os líderes que não são esses de Efésios 4, têm feito? Sim. Modificado a liturgia. Então, nós vamos fazer o que para atrair os jovens? Programações, vamos trazer o mundo para dentro da igreja para que os mundanos gostem do que estamos fazendo aqui de uma maneira, sei lá, gospelizada ou evangelicalizada, não sei. E aí as pessoas se sintam bem, os incrédulos se sintam bem, os porcos se sintam bem aqui dentro da igreja que se adaptou a um chiqueiro. Então isso está completamente errado, completamente errado. É claro que existe a questão que você mencionou, né, das pessoas não quererem mais ler a palavra ou a pregação ser 10 minutos, porque, claro, ele vai dar um outro debate, entra na questão dos costumes, da neurociência, essas informações muito rápidas, as pessoas não terem mais o poder de concentração que tinham os antigos, por causa da rapidez da informação, o vídeo de 1 minuto do TikTok, 5 segundos no Instagram, ninguém consegue mais sentar, assistir uma pregação de 40, 50, 1 hora, não consegue, por causa desses caminhos que o cérebro foi fazendo, por causa das redes sociais, do modo de vida como nós vivemos. Mas, independente disso, independente desses costumes todos, a palavra permanece atemporal, por assim dizer. Atemporal e acima das circunstâncias, da modernidade, da pós-modernidade. O fato é que um líder firme, ortodoxo, apegado à palavra fiel, como Paulo diz a Timóteo, ele vai ensinar doutrina, ele vai instilar o conhecimento bíblico no coração das suas ovelhas. E é claro, cabe ao Espírito Santo pegar esse conhecimento e fazer o que ele quer, seja para moldar o crente ou para endurecer o incrédulo. Mas o fato é que, lá em 2 de Pedro 3, no finalzinho, depois ele falar acerca de algumas questões escatológicas, ele vai terminar a carta dizendo no versículo 17: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Essa prevenção aqui vem de onde? Vem da doutrina, da palavra de Deus. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, que torciam a palavra, como ele menciona no versículo 16, descaiais da vossa própria firmeza. Então, é ser levado a uma pregação nova, a um negócio novo aqui. Vamos ver o que ele está falando. Ó, a teologia coach, ó, a teologia da prosperidade, olha isso e aquilo. Versículo 18. Antes, qual é a solução? Qual é o antídoto para que vocês não descaiam da própria firmeza? Versículo 18 dá um antídoto. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem jeito. A enquete está muito certa quando diz que é a falta do conhecimento de Deus que tem arrastado os jovens a qualquer vento de doutrina. Porque o texto diz aqui, o crente que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ele está prevenido contra os subordinados que torcem e arrastam as multidões. Hein? Sim, sem dúvida. O que talvez assim, mais me preocupa mesmo nesse aspecto é essa questão da profundidade mesmo, né? E só vai ter a pessoa que buscar isso mesmo. É leitura, vida devocional, é investir nisso, né? Aliás, é até interessante, viu, pastor Isaac, pastor Daniel, você que nos assiste, estava vendo uma pesquisa recentemente que alguns estudiosos eles conseguem relacionar a falta da leitura
com os problemas relacionados à saúde mental, principalmente a ansiedade. Quanto mais ansiosa a pessoa é, menos ela vai ler. Porque a leitura é um exercício exatamente do desacelerar, né? E a nossa sociedade não consegue desacelerar, né? Não consegue desligar. Então, é até um ponto para você ficar atento aí, tá? Às vezes não ler, né? Eu não gosto. Não é só que você não gosta. Às vezes a saúde mental ela acaba afetando nisso também. Bom, eu vou chamar um intervalo e a gente já volta aqui para continuar a nossa conversa. Eu quero no próximo bloco também falar sobre o papel da liderança, como é que estão os nossos líderes também, né? A gente viu que a juventude está muito suscetível, mas tem essa figura aí dos lobos. Vamos falar disso também na sequência, tá bom? Antes do intervalo, deixa eu colocar aqui para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira aqui do Vejam Só, e que nós indicamos para você que quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer se preparar, né, para responder o seu chamado aí, ministerial, para trabalhar no reino. Então, procure pela Grade. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Anota, tira uma foto aí do seu monitor, para amanhã, horário comercial, você ligar e falar com a Secretaria da Grade, tá certo? Além disso, tem também as redes sociais da HIT, para você conhecer a nossa estrutura, a nossa programação, o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente faz aqui, tá bom? Uma programação variadíssima, para oferecer qualidade para você e para sua família, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aqui com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho no nosso bate-papo. Hoje tentando entender, pensar um pouquinho, né, conversar sobre essa questão, essa pergunta que nós colocamos aí, né, por que nossa juventude é tão atingida, né, pelos mais variados ventos doutrinários, sejam eles externos e também muitas vezes internos, né? Muitas doutrinas estranhas dentro das nossas igrejas. Pastor Daniel Godoy, pastor Isaac Pereira, fazendo as suas reflexões e contribuições nesse sentido. No bloco anterior, nós falamos sobre a questão do discipulado, a leitura, o avanço, né? Também é necessário intelectual, a profundidade para a nossa juventude, para o crente de maneira geral. Agora eu queria começar esse bloco falando sobre a questão da liderança. E, pastor Daniel, eu quero começar com a sua reflexão sobre o tema, porque o que a gente tem visto são muitos líderes aparecendo. Sim. Não sei se dá para usar esse termo, né, líder, mas o que a gente vê são muitos pastores midiáticos, de fato, que arrebatam multidões nas redes sociais, assim, né? São muito famosos, não sei se dá para falar até virtualmente, né, mas eles arrebatam muitas pessoas com as suas pregações, e aí o que a gente vê muito é que nem sempre são pregações pautadas na ortodoxia cristã, numa teologia saudável e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho dessa figura, né? Porque parece que por conta da modernidade, a gente tem trocado a nossa liderança local, aquele pastor, né, que nos acompanha, por essas lideranças mais midiáticas. Sim. Então, nós vemos que líderes estão sendo levantados não porque eles têm conhecimento da palavra. Líderes estão sendo levantados por causa de status, de visibilidade, né? Então, às vezes uma pessoa acaba se destacando, aí o pastor vai lá, separa ele, coloca como líder de uma igreja, porque ele consegue atrair multidões de pessoas, né? Só que quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente não vê que essas são as qualificações, né? Que lá em Atos, quando os discípulos vão instituir os diáconos, né? Nós vamos ver ali algumas características do líder, né? O líder, quando ele está na frente de uma congregação, às vezes na frente até mesmo de um grupo, de um departamento, né? A gente costuma dizer lá que às vezes o líder do jovem, ele é um pastor dos jovens, né? Ele discipula os jovens, né? Às vezes alguém que está cuidando ali da área do discipulado, então ele também é um líder, né? Às vezes ou o pastor da igreja ou o líder que está liderando o departamento da igreja. Por que muitos jovens... O tema é sobre os jovens, mas a gente vê que não são somente os jovens que estão sendo levados por vento de doutrinas. Na verdade, são todas as pessoas, muitas pessoas de todas as idades, tá entendendo? E nós vemos que isso está acontecendo devido à liderança, porque as lideranças são lideranças fracas,
lideranças que não têm embasamento bíblico. Outro dia, estava no Instagram, eu fiz sabe aquelas caixinhas de perguntas, né? E aí uma pessoa falou assim, essa pessoa prega, né? Não vou citar nomes, questão de ética, mas ela falou assim, para pregar eu não preciso de teologia, não preciso ler. É necessário que eu ore e o Espírito Santo me revela e eu prego. E às vezes a gente tá ali, né? Eu dou um exemplo de mim, às vezes a gente está ali buscando, lendo, comprando material teológico, comprando material bíblico, né? E às vezes a gente vê a dificuldade das pessoas se agregarem para poder ouvir a palavra. E tipo de pessoas assim arrebatam 1.000, 2.000 e milhares de pessoas. Sim. Porque líderes fracos têm sido instituídos dentro dessas igrejas, dentro dessas denominações. Não estou falando de uma igreja, mas de um modo geral, tá entendendo? E quando eu preguei na igreja domingo, eu falei sobre a liderança de Josué, né? Quando Moisés morre, na verdade, Josué... você quer ser uma pessoa da leitura, uma pessoa da oração, cola do lado de pessoas que são assim, né? Se você ficar do lado de quem é mentiroso, você vai ser mentiroso. Sim. Se você ficar do lado de um desanimado, você vai ser um desanimado. Mas e se você ficar do lado de alguém que é de oração, de alguém que é da leitura, né? E a gente, para encerrar minha fala, a gente vê ali que antes mesmo de Josué, no capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo 9, antes dele ser colocado no lugar de Moisés, ele sempre estava na cola de Moisés. Né? O Josué, antes de ser colocado como líder da nação de Israel, você pode ver várias passagens lá antes do Josué, de Gênesis, de Êxodo a Deuteronômio, Josué estava ali. E Moisés pregava, ensinava e Josué estava na cola dele, tá entendendo? E aí a gente vai ver que no capítulo de número 1, qual é a ordem de Deus para Josué? Não aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Salmo 1, 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Por que Josué teve uma liderança boa? Não vou dizer perfeito, mas uma liderança firme. De destaque, sim. Porque Josué estava embasado na palavra. É o que a gente não tem visto nessas lideranças por aí. E muitas pessoas têm seguido essas lideranças. Sim. Pastor Isaac, eu quero fazer um contraponto nisso assim também e pedir para o irmão aprofundar um pouquinho essa visão, porque eu também acho que a gente precisa ter cuidado com, principalmente, esses pastores midiáticos e das redes sociais. Entretanto, contudo, porém, eu como um comunicador, eu também acho que eu não consigo tirar o mérito deles do trabalho que eles realizam de conseguir alcançar muita gente. E, às vezes, faço uma leitura de que, às vezes, os nossos líderes não conseguiram se atualizar para dialogar com a nossa sociedade atual. A nossa sociedade atual tem uma demanda. Você precisa... a gente falou aqui, você mencionou a questão do tempo da pregação, né? Nos anos 90, o pastor pregava 40 minutos, 1 hora e 20. A igreja ficava e acompanhava. Hoje já não cabe isso. Quer dizer, até cabe, depende da igreja e tal, né? Mas será que não é uma questão também do líder observar isso? Poder dialogar com a sociedade? Você não acha que tem esse outro lado também, que às vezes as nossas lideranças se omitiram ou não conseguem conversar com a sociedade hoje? Por favor. Assim, Zeca, o fato de muitos crentes, ou não, ou muitos evangélicos, vamos colocar assim, estarem buscando instrução bíblica nas redes sociais, no YouTube, enfim, Instagram, isso pode ser muito positivo, muito bom. Deus pode usar isso guiando, né, as pessoas à sã doutrina. E isso pode ser muito ruim, porque as pessoas ficam ali à mercê do conhecimento que elas têm ou não têm. Então, elas não conseguem fazer como os bereanos, por exemplo, e julgar o que estão ouvindo à luz da palavra, já que elas não têm conhecimento. Então, nós não podemos culpar o interlocutor, por assim dizer, né? Porque temos bons pastores aí nas redes sociais e temos maus, temos falsos mestres, né? A questão é que o crente, ele sempre vai amar incondicionalmente, com toda a sua força, a palavra de Deus. Ele sempre, em toda e qualquer geração,
Você falou, né? Eu não gosto de ler. O crente tem que gostar de ler, porque Deus deu um livro para a gente. Não tem outra. O crente, quando ele é convertido, a ele é dado um novo coração, um novo modo de pensar, novos hábitos. Não tem jeito, não tem como eu crer em Cristo e continuar vivendo como um velho homem. Eu tenho que gostar da palavra. E gostar da palavra é gostar de lê-la. Não tem. Não tem. Você pode ter lá a Bíblia do Cid Moreira, né? Ou Bíblia falada. Mas tudo bem. Você tem que estar ali meditando na palavra dia e noite. Não tem jeito. E o líder, especialmente o líder, um dos traços, a condição sine qua non, imprescindível para o líder, segundo Tito 1, um dos requisitos para que alguém seja pastor, está lá no versículo 9. Ele tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, não é coisa da sua cabeça. Não é coisa que ele lê a Bíblia e inventa coisa da sua cabeça, não. Segundo a doutrina aqui é segundo o conceito, o ensino geral das Escrituras. De modo, olha só, para que serve isso? De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, fazendo isso com a sua congregação, como para convencer os que o contradizem, fazendo agora afugentando os lobos vorazes que querem destruir o rebanho. Então não tem outra condição. E eu quero terminar, Zeca, falando um pouquinho sobre a questão do discipulado. Às vezes as pessoas fazem recair sobre o líder essa responsabilidade, mas ela não é exclusiva do pastor e do líder. Lá em Colossenses 3,16 vai corroborar aquilo que eu disse. Alguém não pode dar aquilo que não tem. Por quê? Ele diz, habite ricamente em vós a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E o que eu faço com isso? É só para ter a palavra de Deus em mim? Não. Instruindo e aconselhando-vos uns aos outros. Olha só, não é só o líder. Então pesa sobre todo crente, toda a congregação, toda a igreja, a responsabilidade de, primeiro, fazer habitar ricamente a palavra em mim. E isso não vem, irmãos, de videozinho da internet, por mais que eles ajudem, são bons, mas você precisa fazer como os bereanos, pegar a sua palavra, lê-la e comparar, ver se aquilo que está sendo ensinado realmente está na Escritura. Leia, ame, devore a sua palavra, para que você possa entregar para os irmãos ao seu redor aquilo que você tem, que é a sã doutrina, que é a palavra que habita ricamente em você. Irmãos, infelizmente o nosso tempo é muito curto, até com vocês falando aqui, até fiquei numa reflexão aqui um pouquinho mais profunda, porque a gente está criticando muito assim, a rede social, e eu acho justo, hoje ela tem um papel muito importante, mas essa preguiça, às vezes, que o cristão tem de estudar e preferir se alimentar na rede social, a gente pode até ampliar um pouco mais isso para a própria figura do culto público. Porque tem muito crente que não lê a Bíblia e só se alimenta no culto. Também. Onde o pastor vai ler ali um parágrafo. Às vezes tem pastor que lê um versículo só para pregar. E a pessoa é aquilo que ela vai se alimentar a semana inteira. É o que ela leu da palavra. É o versículo que leu. Isso se dá na oração também. A oração é a mesma coisa. Ora só na igreja. Só ora na igreja, sim. Entendeu? Então é um fenômeno, poxa, que nós não vamos ter tempo para explorar isso assim. Mas que eu acho que reforça um pouco da preguiça do crente. Tem muito crente que vai para o culto porque é o único momento que ele se alimenta da palavra de Deus. E se ele não for, a semana inteira ele não vai ler, não vai se alimentar. E aí, gente, assim, desculpa, viu? Sinceridade. Não dá para ser crente, né? Não dá para ser crente. Sim, pode falar da sinceridade, mas João era bem sincero. O apóstolo João, na sua primeira carta, era bem sincero. Ou você é, ou você não é. É que eu entendo que João estava ali plenamente inspirado pelo Espírito. Né? Eu não tenho essa... Não estou aqui falando inspirado pelo Espírito, né? Mas a leitura que a gente faz dos fatos é essa, assim, né? Infelizmente. Gente, eu vou devolver a palavra para vocês, mas nós vamos caminhar já para a conclusão, tá? Então, vou pedir para vocês fazerem uma conclusão e aproveitar e até deixar uma aplicação ou uma orientação para quem nos assiste, principalmente para os jovens, que, como a gente falou aqui, é uma fase mais suscetível da vida da gente ser arrastado por esses ventos. Então, o pastor Daniel e depois o pastor Isaac vai ter o privilégio de encerrar o programa. 2 minutos e meio para cada um, tá? Que o nosso tempo é
Corrido. Qualquer coisa você fala aí, tá? Tá bom. Bom, eu quero agradecer por essa oportunidade. Estar aqui no Vejam Só com o Isaac, o pastor Isaac, né? Ia falar pastor Zeca, hein? Pastor Zeca, né? E nós teremos muito mais coisas para falar a respeito desse assunto. E a enquete desse programa é conhecimento, discipulado e referências. Eu acho que a gente pode aplicar um pouco dessas características, né? Dentro dessa temática. E o pastor Isaac até comentou a respeito, né? E eu queria complementar. Os judeus, eles são conhecidos por ser por ser um povo de um livro. O judeu é conhecido pelo o povo do livro. E qual é esse livro? O Antigo Testamento, a Torá. Tá entendendo? E nós temos sido conhecidos pelo quê, né? Então, teria muitas outras coisas para falar aqui, mas tem acontecido muita doutrinação em muitas universidades. Isso tem afastado muitos jovens também dos caminhos do Senhor. Às vezes ele não tem uma base sólida na sua igreja, ele vai ouvir uma doutrinação em outro lugar e vai se deixar levar por aquilo também. Isso seria outro aspecto também. Sim, também. O teólogo conhecido Matt Henry, ele vai dizer o seguinte, ele destaca que o apóstolo Paulo, ele exorta os cristãos a amadurecer, ter doutrinas firmes e não serem instáveis ou incrédulos. Crianças espirituais acreditam facilmente e mudam de opinião a todo momento, como um barco sem rumo ao mar. Então, essas pessoas estão dentro de um barco e às vezes não têm um rumo, porque são levados em vento de qualquer doutrina. Posso dizer isso mesmo porque lá no nosso setor, nós temos um clube de leitura. Nós estamos lendo aqui no sábado agora. A cada mês nós temos um encontro do Clube do Livro. Nós estamos lendo esse livro aqui, ó, Viciados em Si Mesmo, do Larry Crabb, né? E a gente propõe, né, os jovens, vamos fazer um clube de leitura, venham para ler. E a gente vai ver que de tantos e tantos e tantos jovens, é sempre 5, 6, poucas pessoas querem ter essa cultura da leitura, né? Como a esperança do céu nos liberta do egoísmo. Então, como purificará o jovem o seu caminho, certo? Como purificará o jovem o seu caminho? Meditando na palavra do Senhor. Então, que você possa ter uma vida de leitura, né? Isso vai agregar não somente para a sua vida espiritual, mas para a saúde, como o Zeca também falou. Ah, não, sem dúvida, porque a partir do momento que você se despertar para a leitura bíblica, você pode ter certeza que você vai se despertar para outras leituras também. E aí vai crescer muito no conhecimento, como o pastor Daniel falou. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, o privilégio de conhecê-lo. Espero que tenha curtido a experiência. Curti, compartilhei, comentei. É bom que a primeira foi bem light, né? Então dá para ele voltar em outros debates mais calorosos também. Ó, os contatos do pastor Daniel à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Isaac, 2 minutinhos aí para suas conclusões e considerações finais. Bom, queridos jovens que estão ouvindo, acompanhando aí, você que nasceu de novo, você que entregou sua vida ao Salvador, você precisa se fortalecer. Assim como um bebê espiritual, você precisa se fortalecer através da palavra. A palavra que vai ser o alimento para o seu crescimento. Então você precisa, inevitavelmente, se alimentar da palavra todos os dias. Ler a sua Bíblia, criar um hábito, ter disciplina para criar esse hábito e ler a palavra, estudar a Bíblia, investir em comentários bíblicos, uma Bíblia comentada já é um bom início. E você deve congregar numa igreja onde a palavra é igualmente pregada, com assertividade. Você deve amar a verdade e deve estar em um lugar em que a verdade é pregada. Sem isso, você inevitavelmente seguirá qualquer vento de doutrina, se é que um dia você foi, de fato, transformado pelo Espírito Santo. Então, faça isso, tome essa iniciativa, esses hábitos, institua esses hábitos na sua vida e Deus vai trabalhar, vai fazer você crescer. Foi uma alegria estar aqui. Zeca, pastor Daniel, uma alegria conhecê-lo. Deus nos abençoe. Amém. E que os irmãos que ouviram esse programa sejam plenamente edificados. Sim, sem dúvida, possam ser realmente alimentados pelo Espírito. E eu tenho certeza que essa provocação ela faz muito sentido a partir do momento que eu tenho certeza que meus irmãos também acreditam, assim como eu, que a palavra de Deus vai te orientar nisso. O poder sobrenatural do Espírito contido nela vai te dar o direcionamento. Então, não é só a leitura pela leitura. Óbvio que você vai crescer também em aspectos intelectuais. Mas a palavra de Deus, ela tem esse mistério, né? Essa ação do Espírito Santo ali, que vai te ajudar muito, tá? E que vai te orientar. E aí, só para encerrar, eu quero colocar só uma reflexão que aí nas redes sociais bombou muito, de um humorista muito famoso, fazendo uma crítica exatamente ao povo evangélico, que fala e professa que Jesus é tudo.
E na fala dele, né, ele fala, bom, e Jesus deixou um livro. E a pergunta, né, você já leu esse livro? E todo mundo fala, não, nunca li, não sei, não conheço e tal. E ao mesmo tempo fala que Jesus é tudo, mas não leu aquilo que ele deixou pra gente, né? Então, uma provocação interessante. Dá tempo de colocar o resultado da enquete ou não dá? Então vai, põe aí na tela aí, resultado da enquete pra gente. O que falta para os jovens de hoje? Vamos ver como é que ficou. 65% conhecimento da palavra, ou seja, falta conhecer as escrituras. 24% colocando essa questão do discipulado real, né? Um discipulado verdadeiro, que é o que mais faz falta. E 11% falando das referências, dos líderes, né? Que essa firmeza aí da liderança atrapalha também a nossa juventude. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.